Neste episódio, clarividência, clareza, precisão e julgamento, repousar por períodos curtos, intenções, remorsos e ideias fixas, formas de pensamento, forma, natureza e intenção, seres trevosos encarnados, desencarnados e o alto flagelo, não julgar, pensamentos fixos e a pedra quente, julgamento e condenação. Caso você tenha perdido o episódio anterior, falamos sobre os irmãos adormecidos, o condicionamento das sensações e observações, os milhões que ainda dormem, o padrão do sono eterno, a facilidade de aplicação das energias. Capítulo 23 Pesadelos, do livro Os Mensageiros. Enquanto Alfredo continuava dirigindo os serviços, nosso instrutor, com a permissão dele, conduziu-nos aos leitos distantes, nos quais se asilavam os enfermos desatendidos quanto ao auxílio magnético. Precisamos acentuar experiências e aproveitar oportunidades, afirmou Aniceto sorridente. Acompanhamo-lo, curiosos, identificando as expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, daquelas máscaras mortuárias. Quando nos encontrávamos a regular distância da zona central, o instrutor esclareceu em tom grave. Desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês no gabinete de auxílio magnético às percepções. Para ajudar eficientemente aos nossos amigos encarnados, é necessário saibamos ver com clareza e precisão. Faria aqui algumas considerações. Quando ele diz expressões isoladas, dolorosas ou terríveis, expressões isoladas podemos entender que cada um está vivendo uma realidade própria e, de uma determinada maneira, algumas estão com algo muito doloroso ou terrível que está passando dentro delas. Mais à frente ele diz, abre aspas, é necessário saibamos ver com clareza e precisão, fecha aspas. Temos que lembrar que no capítulo preparativos deste livro, o Vicente e o André Luiz foram até o gabinete de auxílio magnético às percepções para melhorarem a capacidade deles de visão, ou seja, da clarividência, vidência ou também chamado de visão. A clareza refere-se à facilidade de compreensão e à ausência de ambiguidade. E precisão refere-se à exatidão e ao detalhe. E por que esses dois fatores são importantes? A clareza está ligada à parte deles compreenderem o que está sendo apresentado, e isso também vai do que eles têm como pessoas, como potencial, porque eles precisam ter uma capacidade mínima de conseguir entender tudo aquilo. A precisão precisa ser exata em seus detalhes e livre de erros. Desta maneira, eles vão conseguir interpretar tudo aquilo de uma maneira mais exata para poder ajudar as pessoas. Vale ressaltar que para uma pessoa fazer isso de uma maneira adequada, ela não pode ter nenhum julgamento ou usar os seus critérios pessoais sobre o que está vendo. Por exemplo, se ela ver alguém que está colocando um casaco num dia muito quente, ela pode pensar, abre aspas, como essa pessoa está fazendo isso se está tão quente, fecha aspas. Mas ela não sabe das condições da pessoa, não sabe se aquele calor para ela não é muito quente, etc. Então é muito importante a pessoa, além de ter a clareza, a precisão, ela ter também um bom senso de não julgar o outro. Seguindo, indicando os doentes imóveis, acrescentou: todos os que dormem nestes pavilhões permanecem dentro do mau sono. Mas teremos, porventura, nas zonas espirituais os que estejam em bom sono? Interrogou Vicente de modo brusco. Sem dúvida, respondeu Aniceto solícito. Temos na esfera de nossas atividades os que repousam períodos curtos, quais trabalhadores retos que esperam um repouso noturno à tranquilidade dos que sabem trabalhar e descansar de consciência aliviada. Fez uma pausa, como quem estudava o melhor meio de sintetizar por não perder tempo e acentuou. Mas esses não precisam estacionar como os filhos da sombra nas construções de emergência de um posto de socorro. Em seguida, retomou o fio da lição e continuou. Quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Todos esses irmãos desventurados que nos cercam, aparentemente mortos, são presas de horríveis visões íntimas. Vejamos o aproveitamento de vocês. Procedamos a observações rápidas. Antigamente, o inquérito anatômico, o exame das vísceras, a perquisição científica nas células, também aparentemente mortas. Agora, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental.
Farei aqui algumas considerações. Quando ele diz, abre aspas, a auscultação profunda da alma, a sondagem dos sentimentos, a visão do plano mental, fecha aspas. A parte da auscultação profunda da alma seria as intenções do que a pessoa tem dentro dela referente a um tema ou mais. A sondagem dos sentimentos está relacionado diretamente o que a pessoa sente em relação a tudo isso. E a visão do plano mental seria o que eles podem enxergar que se passa nos pensamentos da pessoa. E por que tudo isso é importante? Porque todos nós ficamos constantemente pensando, mesmo que a gente não perceba isso. E todos os pensamentos têm formas e cores. Você pode encontrar muito material sobre isso estudando o livro Formas de Pensamento de Charles Webster Leadbeater e Annie Besant, que é um livro que explica muito bem sobre isso. Desta maneira, essa visão do plano mental nada mais é do que ele observar o que essa pessoa está pensando. E quando ele diz a auscultação profunda da alma, seria, como eu já falei, a intenção da pessoa, ou seja, qual o propósito do que ela está gerando aquilo. E quando ele está falando da sondagem dos sentimentos, seria a emoção ou o sentimento ligado àquilo que está sendo gerado. Vou dar um exemplo. Digamos que você está hoje vendo o jogo da final do Campeonato Mundial do seu time de futebol. Perto da sua cabeça é possível alguém observar uma bola de futebol. Se o seu time ganhar esse campeonato, o que vai acontecer? Você vai observar essa bola com um brilho muito intenso, com uma luz branca, algo relacionado a alguma coisa positiva que você tem em relação ao futebol, ao seu time, etc. E se o seu time de futebol perder esse campeonato, você também verá a bola. Só que dessa vez ela terá uma cor mais escura, sem brilho. Portanto, a intenção é a mesma, futebol. Mas o jeito que você está lidando com isso é diferente, que seria o sentimento. Seguindo, e, com a expressão decidida, concluiu resoluto. Mãos à obra. Designando-me um corpo envelhecido de mulher, recomendou. Você, André, examine detidamente essa irmã. Abstenha-se de todas as considerações do plano exterior. Observe-a com todas as possibilidades e percepções ao seu alcance. Sinceramente interessado em atender, não reparei nas ordens que o nosso instrutor transmitia a Vicente. Procurei esquecer os quadros externos, focalizando aquela máscara feminina com todos os meus recursos mentais. À medida que me despreocupava dos interesses diferentes, observava a sombra cinzento-escura que se lhe ia condensando em torno da fronte. A visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Reconhecendo que o fenômeno se acentuava, não mais lembrei qualquer objeto ou situação exterior. Estupefado, comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Surgiu uma casa modesta de cidade humilde. Tive a impressão de transpor-lhe a porta. Lá dentro, um quadro horrível e angustioso. Uma senhora de idade madura, demonstrando crueldade impassível no rosto, lutava com um homem embriagado. Ana, Ana, pelo amor de Deus, não me mates, dizia ele, súplice, incapaz de defender-se. Nunca, nunca lhe perdoarei, exclamava a mulher, acrescentando um tom lúgubre. Morrerás esta noite. Viu o infeliz cair, exausto. Envenenaste-me com bebida mortal, reclamava ele lacrimoso. Perdoa-me se te causei algum mal. Sou pai, Ana. Preciso viver para meus filhos. Não me mates, por piedade. Ela ouviu com frieza e respondeu duramente. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te, a ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me e preciso vingar-me. Rebolcando-se no assoalho, tornava-o infeliz. Deus sabe que estou arrependido do meu criminoso passado. Quero viver para o bem, Ana. Perdoa-me por amor do eterno Pai. Quem sabe poderei auxiliar-te como irmão. Ajuda-me para que te possa ajudar. Não me mates, não me mates. A mulher, porém, como se tivesse a maldade agravada ao ouvir a expressão da virtude, tomou de um pesado martelo e exclamou: Deus não existe, Deus não existe, morrerás, infame. E de súbito crivou-lhe o crânio de marteladas surdas. O homem expirou sem um grito. Logo após, vi a criminosa conduzindo o cadáver em carrinho de mão através de um trilho ermo. Acompanhava-lhe os movimentos com interesse.
A noite estava muito escura, mas observei-a parada junto à via férrea. Sondou os arredores, certificou-se do isolamento em que se encontrava e depôs a estranha carga sobre os trilhos. Via-a dispondo o cadáver para que a cabeça fosse decepada à passagem do comboio, retirando-se apressadamente, reconduzindo o pequeno carro vazio. Não esperei a máquina de ferro. Segui a mulher que me pareceu inquieta e pensativa. Antes, porém, que depusesse o carrinho no extenso quintal, vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareciam bandidos de negras vestes. Era ela agora quem acusava estranha embriaguez de pavor. Vencera um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos talvez que ela própria. Acudam-me, gritava espavorida, e continuava a cena em que a desventurava golfado súplicas em vão. Farei aqui algumas considerações. Perceba quando ele diz, abre aspas, observava a sombra cinzento escura que seria condensando em torno da fronte, fecha aspas. O que ele está falando aqui seria algo relacionado ao sentimento e às cores. Portanto, podemos identificar que o que está saindo emanado dos pensamentos dessa pessoa não é algo nada bom. Mais à frente ele diz, abre aspas, a visão parecia auxiliar-me o poder de concentração. Fecha aspas. Quando ele está falando aqui da visão, é a visão espiritual, ou clarividência, vidência, ou visão. Mais à frente ele diz, abre aspas, estupefado comecei a divisar formas movimentadas no âmbito da pequena tela sombria. Fecha aspas. Quando você está observando os pensamentos de uma pessoa, seria como se você estivesse vendo literalmente uma tela de televisão, de cinema, do seu smartphone, do seu computador. Então aquilo está sendo apresentado para ele como se fosse um filme. Mais à frente ele diz, abre aspas, tive a impressão de transpor-lhe a porta, lá dentro um quadro horrível e angustioso. Fecha aspas. Quando ele está falando que ele percebeu que estivesse passando pela porta, vamos imaginar que essa imagem ela não é simplesmente 2D, similar ao que você tem num dispositivo eletrônico. Seria como se ele estivesse participando daquele ambiente. Ele não vai interagir, ele só está observando, mas ele consegue adentrar no ambiente, perceber os detalhes, às vezes fazer uma observação sobre algo específico e etc. Mas ele só está como observador. E ele descreve o quadro que estava se passando na frente dele, que era bem complicado. E ele observou que a mulher cometeu o assassínio em relação a esse homem, depois colocou o corpo dele em cima dos trilhos e retornou para casa. Perceba que ele vai acompanhando tudo isso. E não é uma sequência propriamente dita de um filme. É como se fossem trechos desse filme, porque esta mulher está tendo esse pesadelo em fragmentos com partes mais importantes do acontecimento. Por exemplo, se isso demorou cerca de 30 a 60 minutos, o André Luiz só está observando alguns minutos mais importantes de tudo isso que está passando na tela mental dela. E ele observa algo bem complicado. Abre aspas. Vi que arregalava os olhos como louca, cercada de seres que me pareceram bandidos de negras vestes. Fecha aspas. Para essa mulher ter tomado essa atitude, ela muito provavelmente não estava equilibrada da mente, porque o Luiz está falando que ela estava com os olhos arregalados e tinha perto delas algumas entidades, ou seja, bandidos espirituais, que vestiam negras vestes. Então existe uma possibilidade dessa mulher ter cometido esse crime tendo como coautores esses seres espirituais, e isso pode realmente ocorrer. Desta maneira, observamos que nem todos os crimes são 100% relacionados à responsabilidade do autor. Pode existir sim a intenção de outros seres que estão incentivando a pessoa a cometer esse delito. E cada um terá a sua responsabilidade no ato que foi realizado. Isso também vale para algo bom. Por exemplo, alguém vai fazer algo bom, tem o apoio espiritual para realizar aquela tarefa. Portanto, eles também são responsáveis pelo bem que está sendo gerado. Mais à frente ele diz, abre aspas, vencer um pobre homem vigilante, mas, a meu ver, seria vencida por seres mais perversos talvez que ela própria. Acudam-me, gritava espavorida,
E continuava a cena em que a desventurada golfava súplicas em vão. Fecha aspas. Aqui pode estar acontecendo uma ou mais coisas. Ela pode ter contato com esses seres trevosos enquanto estava ainda encarnada e eles faziam obsessão com ela e ela ficou muito ruim. E dessa maneira ela está pedindo ajuda. Acudam-me, acudam-me. Pode ser também que ao desencarnar ela já entrou nesse estado de sono profundo, a qual ainda está, e ela também foi obsediada por esses seres trevosos. E isso ficou marcado nela, porque temos que entender que ela não foi diretamente para o posto de socorro. Ela muito provavelmente ficou em alguma zona do umbral por algum tempo até chegar aqui. Isso é uma possibilidade. E ela ainda tem essa percepção que esses seres trevosos ainda a estão obsediando, tanto enquanto ela estava encarnada como desencarnada. E pode ser também que esses seres trevosos que ela está percebendo agora sejam um autoflagelo, ou seja, ela mesma percebeu que errou e está se culpando sobre tudo isso que ocorreu. Desta maneira, temos esses três elementos, os seres trevosos, como encarnados e desencarnados, e o autoflagelo. E ela pode estar sentindo uma parte disso, duas partes ou três partes, e não sabemos a proporção. Indiferente disso, ela está pedindo ajuda, ela está sofrendo muito com isso, porque ela gritava espavorida. Falarei agora sobre pesadelos. Muito provavelmente você já teve um no decorrer dessa sua encarnação. E, ao lembrar dele, perceba que é muito similar com o que ocorre nesse trecho do André Luiz. Existe uma sequência de acontecimentos e você acaba ficando num estado muito ruim dentro desse pesadelo. Temos que entender que nem sempre ocorre um pesadelo por fatores externos, algumas vezes são fatores internos. Por exemplo, você está com um medo muito grande, está passando por uma grande dificuldade nessa sua encarnação. Isso pode gerar um pesadelo, é natural. E pode ser também que você tenha passado por alguma coisa e alguns seres espirituais estão te atrapalhando. Isso também ocorre, faz parte. E por que eu estou falando do pesadelo em si? Porque você começa a sentir algo muito ruim nesse pesadelo, só que você desperta no corpo físico. Ao passo que essa senhora e todos que ali estão ficam continuamente tendo esses mesmos pesadelos, por dias, meses, anos, décadas ou séculos. Isso é algo muito difícil da pessoa lidar. E o que acontece com essa pessoa quando ela desperta depois do longo sono? Ela fica dementada, similar às pessoas que nós já abordamos em um capítulo anterior. Isso ocorre porque ela ainda sofre com as ideias fixas que impedem que o espírito desperte para algo diferente, porque ela simplesmente está mantendo ainda um pouco desse padrão vibracional relacionado ao que ela tinha como pesadelo durante todo esse tempo. Faria aqui uma analogia. Visualize uma pedra que você coloca no fogo durante um bom período e ela, muito provavelmente, fica bem quente. Quando esse fogo apaga, você pode tirar a pedra e ela ainda está radiando esse calor. Da mesma maneira, ocorre conosco quando estamos com o pensamento fixo. Note que, quando você pensa muito em algo e você para de pensar, é muito provável que, novamente, esse tema volte ao seu pensamento. E é o que ocorre com essas pessoas. E para se curar, a pessoa precisa muitas vezes ou mudar de foco mental, ou ser levada a um ambiente como essa pedra que está quente. Dessa maneira, o ambiente mais frio vai fazendo com que essa pedra vá esfriando e chegue até uma temperatura adequada para ser manuseada novamente. No caso, seria a pessoa gradativamente parar de pensar dentro daquele padrão mental para que ela possa voltar a ter outros tipos de pensamentos. Seguindo, senti-me como espectador que precisasse movimentar qualquer socorro. E, graças à bondade divina, não experimentei pela mulher infeliz senão a mais viva compaixão. Ao primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Se Ana estivesse no mundo, ao meu lado, na família do sangue, não desejaria auxiliá-la? Por que haveria de acusá-la se não lhe conhecia o passado total? Ter-lhe-iam dado a educação na infância, a bênção do lar,
a segurança de um afeto sem manchas? Quem sabe viera de longe, como pedra incompreendida, rolando nos abismos do sofrimento? Que laços a uniriam a vítima, igualmente digna de piedade fraternal? Como teria começado o drama doloroso? Não sabia. Enxergava somente a pobre mulher rodeada de sombras agressivas implorando socorro. Ignorava como ajudá-la, mas recordei que Ana era minha irmã, filha do mesmo pai, irmã que adoecera no caminho comum sem que eu pudesse, pelo menos por agora, indagar a causa. Procurava comigo mesmo algum meio de auxiliá-la quando alguém me chamou de súbito. Farei aqui algumas considerações. Percebemos que o André Luiz, mesmo estando ciente que a mulher cometeu um ato terrível, ele não a está julgando. Ele está usando a fraternidade para poder ajudá-la no que é preciso. Ele acaba tentando entender o porquê a mulher tomou aquela atitude, tentando compreender o que levou ela a fazer aquilo. Ele não tem esses elementos, mas mesmo assim ele não a julga, ele a acolhe. E isso é muito importante quando você está fazendo um trabalho espiritual. Porque ao fazer um julgamento e condenar a pessoa no que ela está passando, você acabou de perder a sintonia do auxílio. Outro fator importante é que não é raro você se deparar com uma atitude muito comum com pessoas que estudam algum tema espiritual, abre aspas. Aquela pessoa está passando por isso porque deve ter feito algo no passado, fecha aspas. Veja que situação terrível. A pessoa julgou e condenou aquela outra pessoa. Ela tem certeza que aquela pessoa está errada e que aquilo que ela está passando é merecido. Só que nós não sabemos se isso é verdade. Darei o exemplo desse livro sobre o caso do Vicente, onde ele foi assassinado pela ex-esposa e o irmão enquanto estava encarnado. E em nenhum momento do livro André Luiz falou que isso estava relacionado ao passado do Vicente. E eu sempre vou falar muito sobre esse tema, porque existe uma ideia, muitas vezes desvirtuada, sobre a parte de causas e efeitos. Tome muito cuidado para ficar acreditando e se achando superior aos outros. Quando você diz que o outro merece aquilo que está passando, é isso que está acontecendo. Nós não sabemos se ocorreu alguma coisa que fez com que a pessoa mudasse de atitude. Poderia ser você. E como você estaria agindo? E mesmo que a pessoa tenha cometido um erro e você não tem vínculo algum com essa pessoa relacionada a esse erro, por que você está julgando e condenando? Você não tem nada a ver com isso. É o que ele está falando aqui. Não vou julgar, vou acolher. E se for para você ficar pensando sobre a pessoa, tente entender os motivos que levaram esta a chegar até lá. Temos que entender também que cada pessoa reage de uma maneira diferente às situações que são apresentadas durante a existência. Você poderia ter tomado uma atitude diferente daquela pessoa, mas ela não fez isso. Seguindo, era Aniceto que exclamava bondoso. Vem, André, Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Conforme observaram de perto, sabe agora que cada um dos que aqui dormem, sono atormentado, vivem estranhos pesadelos, de que não podem isentar-se de um instante para outro. Não precisamos comentar qualquer episódio dessas existências vividas em oposição à vontade divina. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Vem, André. Vicente, você tem sabido aproveitar alguma coisa. Estou satisfeito. Seus pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com êxito. Fecha aspas. Quando ele diz que está satisfeito com André Luiz e o Vicente, o que ele está dizendo é que está muito feliz pelos dois estarem fazendo um bom trabalho relacionado à fraternidade e paz. Isso é importante porque com essa capacidade da clarividência ou vidência ou visão desenvolvidas, isso não significa que eles tiveram um desenvolvimento espiritual no que se refere ao amor fraternal. E podemos levar isso para o nosso dia, onde encontramos pessoas que têm algumas capacidades desenvolvidas e essas pessoas não têm um lado espiritual da bondade no mesmo patamar.
Jamais faça associação de uma capacidade desenvolvida relacionada à capacidade de ser uma boa pessoa. E quando ele diz que esses pensamentos de fraternidade e paz auxiliaram aquela irmã infeliz, significa que aquela vibração que o André Luiz colocou próximo dela, relacionadas a algo bom, vai ajudá-la de alguma maneira, porque ela está muito condicionada naquela vibração de alguma coisa ruim que ela está sentindo naquele momento. E o Aniceto deixa bem claro, guarde a certeza disso e continue buscando a compreensão para socorrer e ajudar com isto, porque você não julga a pessoa. No momento que existe um julgamento, além de você não estar ajudando, você pode sim criar um novo inimigo na sua existência. Porque imagine alguém que está sofrendo com algo, o que ele menos precisa naquele momento é de alguém julgando-o. Fique esse alerta. E se você cometeu esse erro do julgamento, da mesma maneira que você fez um pensamento sobre o julgamento, faça algo relacionado ao perdão. Por exemplo, abre aspas, perdão, errei, me desculpa, fecha aspas. Talvez isso não tenha um efeito imediato, a pessoa ainda pode ficar incomodada com você, ou irritada, ou como eu disse, até te obsediando. Mas você pelo menos reconheceu que errou e talvez a pessoa deixe isso passar. Fica a dica. E quando ele diz, abre aspas, vivem estranhos pesadelos, de que não pode isentar-se de um instante para outro, fecha aspas, é o exemplo que eu dei da pedra. Você não pode simplesmente pegar essa pedra e jogar no rio gelado. Ela pode trincar. Então, o que você tem que fazer? Colocar em um outro ambiente, fazendo com que essa temperatura da pedra vá descendo gradativamente. E aí sim as coisas mudam. E o Aniceto diz de uma maneira muito simples, algo sobre causa e efeito, abre aspas. Bastará lembrar sempre que a dívida, em toda parte, anda com os devedores, fecha aspas. Lembrando que a parte de dívida, vamos entender como se você tivesse uma janela e você quer o vidro dessa janela. Então você precisa reparar isso que foi feito. Seja com você ou com os outros, porque a janela às vezes é da sua própria casa. E é isso que ele está falando quando diz algo sobre dívida. Seguindo, e nesse momento você pode se perguntar, mas Vladimir, essas pessoas que estão ajudando o Alfredo nesse ambiente, elas não podem estar fazendo o mesmo procedimento que o André Luiz e o Vicente estão fazendo das pessoas que estão ali dormindo? Sim, eles podem, mas precisamos entender que existe uma demanda muito grande e poucos trabalhadores. Precisamos verificar se esses trabalhadores têm a parte técnica desenvolvida, como a clarividência do André Luiz e do Vicente. E mesmo assim, tendo essa capacidade ou não, temos que entender como esses trabalhadores vão lidar tendo acesso a diversas coisas que eles vão observar em cada indivíduo que está ali. Como assim, Vladimir? Vou explicar. Imagine você vendo diversos filmes de horror constantemente durante horas por dia, todos os dias. Como ficaria a sua saúde mental? Temos que entender que existe o sacrifício dessas pessoas por ajudarem os outros, mas eles não podem se prejudicar. Se esses trabalhadores estivessem em uma condição espiritual mais avançada, talvez eles pudessem realizar esses trabalhos que eu estou comentando agora, de atuar constantemente em diversas pessoas sem ficarem mal. Mas não é isso que ocorre aqui. Existem trabalhadores e eles estão fazendo o melhor que eles podem. Temos que entender isso também. Seguindo. E com expressivo olhar acrescentou, voltemos ao centro. Devemos cooperar na oração. Fim do capítulo 23, Pesadelos, do livro Os Mensageiros. No próximo episódio serão abordados unificação de forças mentais e espirituais, lâmpada acesa, gradação espiritual no auxílio, repouso do pensamento, a corda e os 100 quilos, auxiliar e a elevação espiritual, a resposta superior, a conversa e o abraço, colaborar conforme a própria evolução,